Este relato ocorreu em meados dos anos 50, com meu avô e a minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em uma fazendinha, para ser mais preciso. Meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com uns 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes, ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. Ele ficava com muito medo. Acontece que certo dia, a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa, e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura. E o meu avô, criança, com apenas 3 anos, dizia apavorado: "Mãe, olha, é o Saci!" E ela ria, que de fato parecia mesmo. Mas dizia para o filho que não era o Saci. Então a criança começou a chorar. E foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada, a encarando. Ele tinha uma perna só. Os seus olhos eram vermelhos e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia e gritava que queria a criança, que ela tinha dado para ele. Aquilo foi um tanto assustador. Mas passado algum tempo, a minha bisa esqueceu deste fato. E o meu avô continuava mais atentado ainda. E ela continuava dizendo que o Saci voltaria novamente para buscá-lo. Até que certo dia, o meu avô adoeceu. E naquela época, doença de criança era sempre quebranto. Para quem não sabe o que é quebranto, é um tipo de mal olhado, ou olho gordo. Enfim, a minha bisa o levou até uma benzedeira. A mulher o benzeu e disse que foi a minha bisa que pôs quebranto no meu avô, por sempre xingá-lo e amaldiçoá-lo. A minha bisa pegou meu avô e foi para casa. No dia seguinte, o meu avô já tinha melhorado bastante. E por volta das 17 horas, um senhor bateu na porta da casa da minha bisa. Ela atendeu, e o senhor perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo, e estava todo vestido de branco. A minha bisa achou que talvez a benzedeira o tivesse mandado ali, e respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto. E antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, ele já foi entrando e indo na direção do garoto. E foi aí que o garoto começou a gritar assustado, assim que viu aquele senhor. O gato de estimação da família, que estava dormindo em um dos quartos,
se assustou com a gritaria. E Gato, como é curioso, foi até lá. E quando o Gato viu aquele senhor brigando com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o Gato avançou no senhor, o mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo, e quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem. E assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci. Ele deu uma risada macabra e saiu pulando para a mata e dizendo que voltaria para pegar a sua criança. A minha bisa, muito assustada, retornou até a benzedeira. Então, a benzedeira fez uns trabalhos de magia para ajudar a minha bisa. E passou uma oração para a minha bisa recitar na mata, ao entardecer. E assim ela fez. Acontece que no outro dia cedo, a minha bisa foi até o rio que ficava ali perto para lavar roupas. E assim que ela chegou no rio, um pouco longe, perto do mangue, ela avistou uma enorme sucuri engolindo algo bem negro, que a princípio ela achou que era um bezerro. E quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri engoliu o Saci. Sim, por mais incrível que pareça, a cobra engoliu o Saci. E a criatura ria enquanto estava sendo engolido. E dizia à minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena, para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra engoliu o Saci, com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para a minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa. E pouco tempo depois, o meu bisavô retornou de viagem. Ela ficou bem mais tranquila, mas não contou nada do ocorrido a ele, pois sabia que ele não acreditaria. Bem, acontece que no domingo de manhã, ele saiu para pescar. E quando chegou em casa, ele contou para a minha bisa que encontrou uma sucuri morta na beira do rio. E que a sucuri estava com a barriga aberta, como se algo abrisse a sua barriga de dentro para fora. A minha bisa ficou pálida de tanto medo. Então, ela começou a se aprontar para ir até a benzedeira. E foi aí que bateram em sua porta. Ela, com muito medo, foi atender. E era a benzedeira. A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam, e era só ela acender as velas, e as velas se apagavam sozinhas, sem nenhuma explicação. A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô, que de cara não acreditou. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado e risadas macabras que vinham de fora da casa. E quando meu bisavô saiu lá fora para ver o que era aquilo, ele presenciou uma criatura negra andar pela parede do lado de fora da casa, como uma lagartixa, e ir para o telhado.
Ele voltou correndo para dentro de casa e trancou tudo. Eles começaram a orar. E aquela livuzia só parou quando o dia amanheceu. No dia seguinte, o meu bisavô não quis nem saber de continuar ali, naquela casa. Juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. O que foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. Tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. O motivo? Ninguém sabe. Boa noite. Eu já tive muitos encontros com o paranormal. Para falar a verdade, eu já tive tantos que esse tipo de coisa já não me incomoda mais. Eu apenas tento esquecer e sigo com a minha vida. Mas teve uma coisa que aconteceu na semana passada que me incomodou e eu não consigo esquecer. Sou recém-formada e trabalho como enfermeira e tenho 2 empregos, um em um hospital e o outro em uma casa de repouso para idosos, que eu comecei faz pouco tempo. Tem uma senhora na casa de idosos que sofre do mal de Alzheimer. E ela está quase que completamente cega. Essa senhora também já teve um derrame. E geralmente passa por um monte de problemas. Ela também conta algumas histórias macabras. Segundo uma das enfermeiras me falou, a senhora fala que vê um homem do lado de fora, que tenta entrar para o quarto dela. E este homem às vezes está no salão ou no refeitório. Depende de onde ela está. E eu sempre pensei, tadinha, é isso que o Alzheimer faz com uma pessoa. Na semana passada, eu estava cuidando dela. E ela estava falando sobre esse homem que estava lá fora. E a enfermeira que cuida dela falou que era para eu não me preocupar e fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu a levei até o quarto dela. Estava colocando a camisola nela. Ela simplesmente ficou quieta, o que era estranho, já que ela estava sempre falando. Então, depois de um tempinho, ela começou a falar. O homem está lá fora. Ele está tentando entrar. Eu não ignorei, mas também não acreditei. Eu simplesmente falei, bem, a porta está trancada. Ele não pode entrar. E se ele entrar, eu protejo a senhora. Era tudo o que eu podia fazer por ela. Fui até o armário para pegar mais um lençol. Então, eu ouvi ela falar de novo. O homem está lá fora. Eu posso ver ele. Ele está me olhando aqui de dentro. Para acalmá-la, eu fui até a janela mostrar que não tinha nada lá fora. Mas quando eu puxei a cortina, eu quase tive um ataque do coração. E lá estava ele, parado do lado de fora da janela. Ele tinha um brilho fraco ao redor dele. O corpo estava um pouco fora de foco e embaçado, como se os braços dele estivessem grudados ao corpo. Por causa da altura da janela, eu não consegui ver as pernas dele. Mas o rosto eu conseguia ver perfeitamente. Ele estava apenas olhando para mim, como se estivesse me estudando. Então eu ouvi a senhora falar. Você pode ver ele, não é?
E eu, meio sem saber o que dizer, falei que sim. E então, aquele homem começou a desaparecer, até que não sobrou vestígio algum de que ele estava ali. Eu imediatamente fechei a cortina, e a senhora falou que ele iria voltar. Foi algo muito estranho. Normalmente, eu consigo sentir antes que eu veja, mas acho que estava tão convencida de que não havia nada ali e que a senhora não estava bem da cabeça, que acho que eu desliguei isso de algum jeito. Hoje eu ainda tenho que tomar conta daquela senhora. Boa noite. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes e sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava a volta nele, levando para o outro lado do lago. Mas nós não tivemos a oportunidade de explorar o lugar direito. E durante um final de semana, nós 3 decidimos que, já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, essa era a nossa última chance de ver aonde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Eles gritavam para que não seguíssemos a trilha naquela direção que estávamos indo, mas ignoramos eles e continuamos o caminho. Então, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá, e todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica. Então, seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia para uma espécie de vale montanhoso. Tinha algumas cavernas e um outro lago com água cristalinas e uns acampamentos, mas o interessante é que não havia ninguém nas barracas e parecia que estavam abandonadas, e quem quer que estivesse lá saiu às pressas, pois ainda havia restos de comida nos pratos e muita bagunça deixada lá há mais ou menos uma semana. Nós nadamos um pouco e tiramos foto uma das outras. E todas nós subimos em uma grande pedra e tiramos algumas fotos lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima, pois ela estava com dificuldades para descer, porque não queria escorregar e cair. E enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro, eu ouvi passos na floresta. Eram 2 passos pesados e então parava. E então mais 2 passos e novamente parava de novo. E depois a Jéssica ouviu.
Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. E ela não desceu. Ela caiu. Mas por sorte não se machucou. Perguntamos a ela o que aconteceu e ela disse que a pedra tremeu e ela desequilibrou e caiu lá de cima. E de repente, só escutamos um estrondo muito forte e era como um trovão bem alto, mas o som vinha da pedra. E quando olhamos para a pedra, foram nós que ficamos petrificadas. Não deu para ver muita coisa, mas tivemos a nítida impressão que a pedra se abriu e se fechou rapidamente, como se fosse uma boca. A Janaína havia esquecido a mochila em cima da pedra, pois como ela havia sido derrubada de lá, a mochila dela ficou lá em cima. Mas logo após esse barulho, já não dava mais para ver a sua mochila. Era como se a pedra tivesse realmente comido a mochila da minha amiga. E se ela não tivesse caído, seria ela que seria engolida pela pedra. Nós ficamos paralisadas em silêncio por algum tempo. Então, nós começamos a ouvir novamente aqueles passos pesados saindo da mata e vindo em nossa direção. Saímos correndo de perto da pedra e, como já estávamos mais perto da mata, ficamos tentando ver de onde vinham aqueles passos pesados, porque parecia estar muito perto e, na pior das hipóteses, poderia ser uma onça, mas não tinha nada lá. Nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, não tinha nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia, mas a Janaína e a Jéssica estavam sentindo muito mal-estar. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que talvez fossem os garotos que moravam pelo local que tentavam nos assustar. E eu me recusei a acreditar que a pedra se abriu e comeu a mochila da minha amiga. Eu falei para elas que devíamos ir embora dali o mais depressa possível, pois eu já estava começando a me sentir totalmente em pânico, e as duas concordaram. Nós encontramos uma outra trilha que estava em uma outra parte da floresta, e essa ia para mais longe do acampamento. E nós começamos a seguir por ela, pois não queríamos voltar por onde vinham os barulhos de passos na mata, pois, como eu disse, poderia ser uma onça. Então seguimos pelo outro caminho, e eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. E quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar várias oferendas, como velas coloridas, muita bebida, cigarros, muitas flores, e também haviam imagens de entidades empilhadas em um lado da trilha. Nós fizemos o sinal da cruz enquanto contornávamos as oferendas e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinha 3 grandes gaiolas quase do tamanho de uma jaula. Mas não eram quadradas, eram curvadas como meia-lua. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas, olhando para aquilo e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e para a Jéssica para nós voltar para o acampamento pelo outro caminho mesmo. Elas finalmente cederam e viraram para voltar para a trilha.
Os barulhos de passos pela mata pararam, mas quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado muito a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. E desta vez, eu senti uma vontade irresistível de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. E eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele era moreno, estava vestido uma bermuda vermelha, estava sem camisa e tinha uma perna só. E também os seus cabelos eram vermelhos e desgrenhados. Ele estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador e sarcástico. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: "Tem alguma coisa ali em cima da árvore?" E ela respondeu: Acho melhor a gente ir embora daqui o mais rápido possível." Aquilo que estava lá em cima da árvore, que hoje eu acredito que deveria ser o Saci, ele começou a jogar pedras em nós. Então nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento, quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam, pois segundo elas viram aquela coisa pulando com uma perna só e seguindo para onde íamos passar. Então tivemos que mudar o caminho. Eu fui na frente, pois não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Bem, não tínhamos ideia para onde a trilha estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. E depois de um tempo de nós nos aprofundar cada vez mais na floresta, começamos a ouvir risadas malignas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, pois estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria, e era risada de algo bem diabólico. E o que eu posso dizer é que parecia a risada do boneco Chuck, do filme Chuck, o Brinquedo Assassino. E finalmente, eu convenci a Janaína e a Jéssica a voltarmos correndo pela trilha principal que levava para o acampamento. Ou então, nós nos perderíamos ali, ou talvez coisa pior poderia acontecer. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta, e eu falei para elas que o que eu vi na árvore foi o Saci, e foi ele que tacou pedra em nós. Elas também disseram que viram o Saci entrando na trilha principal que levava de volta para o acampamento. E quanto à pedra que se abriu e engoliu a mochila da Janaína, ela jura que tem algo de maligno naquela pedra. Mas a Jéssica jura que talvez tenha sido algum evento natural da natureza e que tenha uma explicação plausível para isso. Bem, eu só sei que nós devíamos ter ouvido as crianças nativas daquela região e não seguir por aquela trilha ao longe. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu nunca mais coloco os meus pés ali. Boa noite.
Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Sueli e o relato que eu vou contar aqui é de assustar até o mais corajoso dos homens. Então prestem bem atenção até o final. No ano de 2006, eu morava em Santos, até que devido a uma proposta de emprego, o meu esposo e eu nos mudamos para o litoral nordestino. Era uma casa linda e dava para sentir a brisa do mar que ficava bem perto da praia. Aos fundos da casa havia uma mata fechada e bem extensa, e os pescadores da região contavam muitas lendas sobre aquelas matas, principalmente sobre um saci que saía da mata para atormentar as pessoas da região. O saci fazia diversas travessuras, como atirar pedras nos telhados, subir em cima das casas durante as noites, açoitarem os cavalos e tacar pedras nos cães. Certa vez, o meu esposo foi ter com esses pescadores e eles contaram a ele que os antigos moradores da nossa casa, eles foram embora às pressas devido a essa criatura atormentarem eles, e por isso que ninguém morava muito tempo na nossa casa. Eles advertiram o meu esposo a sempre deixar doces, mel e leite condensado na entrada da mata, porque o saci gosta muito disso. E se fizéssemos isso, talvez ele nos deixaria viver ali em paz. O meu esposo sempre foi do tipo cético, então ele não deu muita importância para isso. Ele trabalhava o dia todo e eu ficava sozinha em casa. Uma certa tarde, eu estava lá fora no quintal lavando vasilhas e escutei do outro lado do muro, aos fundos de casa que dava para a mata, uma voz de mulher me chamando perto da estradinha de terra. Ô Sueli, vem cá, mulher. Eu fiquei curiosa sobre quem estava me chamando, pois eu não tinha feito amizade com ninguém naquela região. O meu cachorro se alertou e não parava de latir. Eu fui lá fora olhar e não era ninguém, mas eu pude ver, a uns 200 metros, entre as árvores na entrada da mata, aquela figura sombria de uma pessoa negra de baixa estatura. Tinha uma perna só, mas essa perna saía do meio da sua cintura, e não era como se lhe faltasse uma. Era como se ele só tivesse uma mesmo. Aquela figura era exatamente igual ao saci descrito nas literaturas tradicionais. Ele tinha uma carapuça vermelha e uma bermuda também vermelha, e também um olhar malicioso que me encarava veemente. Aquilo passou a ocorrer todos os dias, e era sempre uma voz diferente me chamando durante o dia, e também era sempre a voz de mulher. E isso nunca ocorria à noite, quando meu marido estava em casa. E se eu contasse a ele, ele não acreditava. Então, eu passei a deixar doces e leite na entrada da mata, e aquela aparição sumiu por um bom tempo. Engraçado é que sempre que eu voltava para deixar mais doces, os doces que eu havia deixado anteriormente já haviam sumido. Até que certo dia não havia mais doce. Então eu deixei um pedaço de bolo e um pouco de leite condensado numa vasilha na entrada da mata. Eu já havia até esquecido desse fato, mas quando meu marido chegou em casa, ele me perguntou se eu havia dado leite condensado para o nosso cão. Porque toda vez que ele chega em casa, o nosso cachorro vai brincar com o meu esposo, mas nesse dia ele estava com um focinho todo pregado de leite condensado. Nessa hora eu gelei.
Eu sabia que o cachorro tinha me seguido e comido a comida do Saci. Eu saí de casa rapidamente para colocar mais guloseimas lá na entrada da mata, mas já era noite e aquela coisa estava lá, com um olhar de fúria que me fez voltar correndo para casa, antes mesmo de dar 10 passos para fora de casa. Eu chamei o meu esposo para ver aquilo, mas quando ele chegou lá fora, o Saci já não estava mais lá. E meu esposo falou que eu deveria ter visto um porco do mato. Bem, na caixa do ar-condicionado da nossa casa, alguns passarinhos haviam entrado e fizeram ninhos. No início, eu achava bonito ouvir o barulho dos passarinhos lá cantando. Então, o meu esposo e eu resolvemos deixá-los lá mesmo. Afinal, não usávamos o ar-condicionado porque morávamos em frente à praia e o vento era constante e era gostoso ouvir os passarinhos cantando lá dentro. Porém, naquela noite, eu e o meu esposo nos deitamos e eu senti que algo na cama estava se movimentando, andando pelo nosso corpo, tipo aquela sensação quando passamos por uma teia de aranha sem querer e ela gruda na gente. E era esta a sensação, porém acompanhada de uma coceira irritante. Me levantei e nada vi. Então eu acabei deixando pra lá. As vozes também haviam voltado, e durante toda a noite eu ouvi uma voz feminina me chamando do lado de fora da casa. No dia seguinte, logo pela manhã, eu corri até a entrada da mata e deixei novas guloseimas lá, mas quando retornei no final da tarde para ver se o cachorro não havia mexido, as guloseimas estavam pisoteadas, como se alguém tivesse pisoteado tudo com um único pé, pois só havia pegadas de um pé, e não era um pé esquerdo e nem direito. O pé era reto e não tinha curvatura. Naquela noite, eu e o meu esposo nos deitamos na cama, e novamente aquela sensação de algo andando em nós e a coceirinha junto. Aí, eu me sentei na cama e olhei para ver se tinha algo, e para minha surpresa, eu vi uma trilha como de formigas bem pequenininhas que saíam da caixa do ar-condicionado e seguiam até a nossa cama. Ou seja, o ninho de passarinho que estava na caixa de ar-condicionado deu piolhos, daqueles bem miudinhos, e eles estavam saindo e indo para a nossa cama, pois esta ficava encostada na parede da caixa do ar-condicionado. Eu e o meu esposo nos levantamos correndo da cama, pois se tratava de um batalhão de piolhos que estavam subindo pelo nosso corpo, até nos cabelos, virilhas, e por isso estávamos nos coçando direto. Corremos para o banheiro e tomamos um banho de álcool para matar os piolhos, e o meu esposo colocou fogo naquele ninho de passarinho. Eu tive que passar álcool na casa toda, lavar todas as roupas, principalmente as roupas de cama. Na manhã seguinte, o meu cachorro havia desaparecido, e ele nunca foi de sair para longe, até porque não haviam cadelas por ali para ele sair atrás. Eu também havia percebido um comportamento estranho nele. Ele parecia acuado, com medo de alguma coisa. Os dias se passaram, o nosso cão não havia aparecido, e eu continuava com aquela sensação de que algo subia pelo meu corpo e ficava me coçando toda. Eu tinha certeza que o colchão foi limpo, porque eu coloquei no sol e o sol mata possíveis insetos. Mas mesmo assim,
Aquela sensação me acompanhava de que algo subia no meu corpo e eu ficava me coçando e parecia que eu ia enlouquecer com aquilo. E o meu esposo não sentia nada, era somente eu. Eu comecei a pensar, acho que deve ser obra do Saci. Então liguei para a minha tia, que é mãe de santo, uma excelente espírita, e contei a ela o que estava me acontecendo sobre aquelas sensações e sobre o Saci. Ela me ouviu com atenção e nada disse. Somente falou que aquilo passaria e que eu ficasse calma, porque tudo iria se resolver. E naquele mesmo dia que eu falei com ela, à noite eu fui dormir. E lá veio aquela sensação de que algo subia pelo meu corpo e aquela coceira irritante e enlouquecedora. Mas mesmo assim, eu consegui pegar no sono, sendo que nessa noite eu tive um sonho bem curioso. Eu sonhei que eu me via deitada no meu sonho e eu estava dormindo. Haviam outras pessoas dentro do quarto onde eu dormia. Porém, não dava para ver o rosto dessas pessoas. Parecia que todos usavam máscaras. E de repente, entrou alguém pela porta e eu acordava. E quando eu ia olhar na direção da pessoa que entrou pela porta, para ver quem entrava no meu quarto, bem, eu não olhei direito. Eu só consegui ver aquele vulto. O quarto estava escuro. Mas eu vi que se tratava do Saci, e quando ele viu que eu tentava olhar para ele, ele me disse assim: "Ei, não me olhe, é melhor que você não me veja, porque se você me ver, eu te mato." No sonho, eu com muito medo obedeci ao comando daquela coisa, e pela voz e pela forma que eu vi de relance, se tratava daquele mesmo Saci que ficava na mata. E conforme ele mandou, eu não tentei olhar para o seu rosto. Eu me deitei novamente com as costas viradas para ele. E no sonho, eu sentia aquele ser me encarando como se fosse real. E depois de um certo tempo, eu acordei e ainda estava com aquela sensação de que alguém estava no meu quarto, além do meu esposo e eu. A sensação era tão forte, sendo que eu ainda podia sentir um cheiro de tabaco, sendo que ninguém na minha casa fuma. No dia seguinte, pela manhã, haviam várias daquelas pegadas de um pé só por todo o terreiro da casa. Eu falei com meu esposo, mas ele não deu muita importância, pois ele estava muito feliz que o nosso cão havia voltado. Porém, o nosso cão estava todo pintado de verde, como se alguém tivesse jogado tinta nele. Nós demos um banho no cachorro e o meu marido me pediu que eu não deixasse mais ele sair de casa. Mas infelizmente, as coisas ruins não pararam de acontecer. Pedras eram atiradas do telhado à noite. As vozes continuavam me chamando o dia inteiro, e até o almoço ficava extremamente salgado, como se alguém tivesse derramado propositalmente sal em toda a comida. E o pior era que somente eu via essas coisas. Mas graças a Deus, o meu esposo foi chamado novamente para trabalhar em Santos. Então voltamos para São Paulo. Acredito que foi realmente aquele Saci que estava querendo me perturbar. Bom, que ele fique com a casa toda só para ele. E também com aquele lugar assombrado, pois eu nunca mais volto para lá. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Natanael. Tenho 26 anos e moro no interior do Paraná.
Este fato ocorreu com a minha ex-namorada e eu, em fevereiro deste ano de 2021. A minha ex-namorada se chamava Raquel. Nós adorávamos acampar na floresta. Enquanto os nossos amigos saíam e festejavam nos fins de semana, vocês nos encontravam nas montanhas, fazendo fogueiras e contando histórias de fantasmas um para o outro. Bem, isso era viver para nós, e é por isso que nós dávamos muito bem como casal. Os pais da Raquel tinham um trailer, e eles nos deixavam usá-lo a qualquer hora que quiséssemos. Então, adorávamos passar a noite em uma de nossas aventuras de acampamento. O trailer se prendia facilmente à parte de trás da minha caminhonete e podíamos levá-lo para qualquer lugar. E numa sexta-feira, noite de lua cheia, tínhamos levado o trailer para as montanhas no Pico Paraná. E ali encontramos um novo local que seria ótimo para acamparmos. E quando nos acomodamos, era quase meia-noite. Bem, não estávamos muito cansados e decidimos ligar o nosso Nintendo Switch que havíamos levado para jogar Mario Party. Estávamos a cerca de 5 rodadas no jogo quando notei uma figura sombria caminhando pela janela do trailer. Eu pausei o jogo e olhei atentamente. Pensei comigo mesmo, será que estou vendo coisas? Já passava da meia-noite e não haveria ninguém andando por ali, mas a sombra não parecia um animal. Aquilo era ereto como um ser humano. Raquel disse que provavelmente eram apenas as árvores sopradas pelo vento e o luar pregando uma peça em nossos olhos. Bem, foi bom ouvir isso, pois precisava de alguma explicação lógica para poder relaxar. Então, nós não questionamos mais a situação e voltamos para o jogo. Até que ouvimos a maçaneta da porta do trailer girar. Torceu como se alguém estivesse tentando abrir a porta para entrar. Que diabos é isso? Eu corri para o armário e tirei um bastão de alumínio. Eu chutei a porta do trailer e levantei o bastão violentamente, pronto para acertar quem quer que fosse. Bem, ninguém estava lá. Apenas o luar e um abismo de floresta escura. Olha, talvez seja um animal, Raquel disse, tentando me acalmar. Eu balancei a cabeça e concordei, mas pensei que tipo de animal sabia como girar a maçaneta de uma porta. 10 minutos se passaram e Raquel disse que ela tinha que usar o banheiro lá fora. Bem, eu assisti ela da janela, enquanto ela ia atrás da caminhonete para fazer as suas necessidades. Eu não queria que nada se esgueirasse sobre ela. E tudo parecia bem até Raquel gritar. Eu corri para fora do trailer com o bastão e Raquel estava ao lado da caminhonete, do lado do passageiro. "Olha!" ela disse e apontou para a linha das árvores. Lá, logo atrás da árvore mais próxima, estava um garoto sujo e imundo, talvez com cerca de 11 ou 12 anos de idade. Ele estava balançando para cima e para baixo e tinha um sorriso selvagem e maligno estampado no rosto. Observando mais atentamente, eu percebi que o garoto era branco e possuía 2 pernas e 2 braços. Mas em poucos segundos, a sua aparência foi mudando. Ele foi se tornando mais escuro e uma de suas pernas desapareceu. E então,
Ele puxou algo de dentro do bolso de uma bermuda pequena, da cor vermelha que ele usava, e parecia ser um cachimbo ou uma piteira. Ele levou até a boca e começou a fumar, ainda nos encarando com aqueles olhos vermelhos e ameaçadores. Eu levei o meu bastão para ele e disse a ele para dar o fora dali. O menino apenas riu e a sua voz ecoando descontroladamente pela floresta. O menino apontou para mim e então pegou seu dedo indicador e fingiu cortar a sua garganta. Ele riu como um maníaco e saiu pulando de uma perna só para dentro da mata e então desapareceu completamente na floresta. Eu disse a Raquel para empacotar as nossas coisas, pois estávamos dando fora dali. Não paramos de dirigir até encontrar o hotel mais próximo para ficar. E esse hotel ficava a quilômetros e quilômetros de distância da floresta. E mesmo assim, ainda não nos sentíamos seguros, pois o hotel que estávamos era de beira de estrada. E quando olhávamos para a escuridão lá fora, aquela coisa, ainda assim, parecia estar lá, à nossa espreita, nos observando do vazio da escuridão. No outro dia cedo, arrumamos as nossas coisas e metemos o pé dali do hotel. E um fato interessante é que quando entramos no trailer, o mesmo estava com um cheiro muito forte de tabaco. Porém, nem Raquel e nem eu fumamos. Aquilo nos assustou muito e desde então evitamos acampar naquela floresta ou em qualquer outra em noites de lua cheia. Boa noite. Este fato aconteceu exatamente na noite do dia 19 para o dia 20 de outubro de 2018. Como em todas as noites, antes de dormir, eu acendo o incenso de manjericão, faço as minhas orações costumeiras e vou dormir. Vale lembrar que eu estava num período de limpeza espiritual, tomando banhos de ervas, meditando, usando roupas claras, e tudo de acordo com a minha religião, o candomblé. E nessa noite, eu me deitei normalmente e tive um sonho. Eu sonhei que estava num pátio com chão de terra batida, muros altos com proteção de arame farpado e tudo com a aparência de um presídio. À minha direita, havia uma espécie de barraco com telhas de granito, onde eu via um homem em cima deste telhado com uma faca na mão. À minha direita, eu via um homem com as mãos algemadas ou amarradas, sentado no chão, e eu simplesmente gritava: "Corra, senão ele vai matar você!" Ele se virava e eu reconheci como sendo o André. O André era um amigo que eu havia conhecido há pouco mais de uma semana. E então ele me respondia: "Corre também, pois ele também pode te pegar." Bem, logo mais à frente, havia um beco entre o que parecia ser dois barracos, e foi para lá que eu corri. E com o sol forte, eu vi a sombra do André bem atrás de mim, até que de repente eu não o vi mais antes que ele entrasse para o beco. Eu corri sem olhar para trás, e atrás desse barranco havia uma mulher com fisionomia comum, mas que eu não conhecia. Era branca, tinha os cabelos lisos na altura dos ombros, amarrados para trás, e ela me dizia o seguinte: "Se você é tão amiga dele, por que não pega essa faca que está na sua cintura e leva para ele se defender? Se você fizer isso, o outro vai acabar te pegando." Bem,
Então eu respondi: não me importa, eu não posso deixar ele matar o André. Ninguém tem esse direito. E quando eu me virava, aparecia o André todo sujo de sangue, com a aparência cansada, com o braço esquerdo que parecia estar quebrado, e a faca do outro cara na sua mão direita. Bem, eu ia abraçá-lo, e foi aí que ele me disse: não me abraça, senão vai sujar a sua roupa, e ela tá limpa. E quando eu me olhei, a minha roupa estava tão branca como eu nunca vi antes. E daí eu acordei. Na segunda-feira seguinte, eu encontrei o André para falar sobre uma bolsa de estudos e lembrei do sonho. Contei para ele. E o que realmente me assustou foi o relato que ele me fez do momento da vida dele que ele estava passando. Poxa, eu sou cético, como ateu, mas o que você me contou agora me deixou de perna bamba. Você não sabe, mas eu tenho uma filha de 5 anos. Me separei da mãe dela por causa da religião. A mãe dela virou evangélica e foi fazer pregação num presídio. Não sei se antes ou depois da gente se separar, mas ela se envolveu com um traficante. O cara fugiu da cadeia e eu disse a ela que não quero a minha filha perto de gente assim. E então, o namorado dela, esse traficante, me jurou de morte. Só que ele não tem nenhum homicídio por arma de fogo. E ele só mata com faca, ou manda outro matar. E a mulher do sonho bate com a descrição da mãe da minha filha. E o beco é onde eu passo todas as noites voltando da faculdade para casa. Bem, depois desse dia, o André mudou a sua rotina e denunciou o cara para a polícia. Ainda eu não sei o que aconteceu depois, mas eu só sei que o André está bem. O que será que tem por trás dos nossos sonhos? Será alguma premonição? Ou uma forma de nos prevenir sobre alguma tragédia? Eu não sei, mas eu acredito que por contar esse sonho para o André, com certeza livrou ele de um grande mal. Boa noite.